Michelangelo teve sua arte copiada por Rafael Sanzio. Nikola Tesla teve projetos copiados por Thomas Edison. A Pepsi imitou uma estratégia de mercado da Coca-Cola. A Kodak copiou a tecnologia de fotografia instantânea da Polaroid. E Steve Jobs acusou Bill Gates de copiar a interface gráfica de usuário do Macintosh. Se essas marcas não passaram ilesas, não será você que deixará de ser copiado. Porque se tu quer uma métrica para analisar se você está crescendo e sendo influente no seu negócio, saiba que ser copiado pelas pessoas ao seu redor é uma delas. Afinal, você vai ser copiado pela sua concorrência se fizer um bom trabalho, mesmo que você não queira e mesmo que você tente se esconder. Em 2024, eu decidi sair dos bastidores para ensinar, depois de 10 anos em completo anonimato trabalhando como braço direito de outros empresários. E desde que isso aconteceu, surgiu algo que eu não imaginava acontecer tão cedo. Eu fui copiada na cara dura por pessoas maiores e mais influentes do que eu. Eu vi os meus conteúdos em perfis mais relevantes, a edição dos meus vídeos em Reels de outras pessoas, até um profissional de uma equipe de um expert que é referência no mercado hoje, me mostrou uma IA treinada com a minha estrutura de roteiro para carrossel e Reels, que foi a pedido dele. Até os meus trejeitos começaram a ser mimetizados. O que eu desenvolvi foi reproduzido por empresários mais inseguros, com medo de arriscar, perdidos na própria personalidade e incapazes de perceber que a resposta do sucesso que tanto buscavam estava dentro deles e não modelando quem eu era. Mas eu só fui perceber que estava crescendo mesmo com números pequenos quando a minha Masterclass Corrompendo Mentes foi apresentada dentro de um evento high ticket de posicionamento de um profissional que eu acabei conhecendo no mercado. Ele entregou como se fosse o criador do conteúdo, só não imaginava que entre os seus clientes na plateia teria alguém que já me conhecia, já tinha assistido a Masterclass e inclusive me avisou do ocorrido. Uma aula que eu tinha oferecido de forma gratuita estava disponível por R$3.000 em um evento onde o mentor em questão sequer entendia os fundamentos do que estava sendo ensinado. E essa é uma verdade dura que você vai ter que enfrentar. Crescer vai colocar em destaque as suas criações. E destaque significa não só ter o seu trabalho admirado, mas você também será alvo de pegadores de atalhos, dos empresários inseguros, confusos ou aqueles que são sem caráter, que vão replicar para serem reconhecidos por algo que falta neles, a experiência, a personalidade e principalmente a coragem de compartilhar o que sabe. Então, se você quer chegar longe, mas considera uma ofensa e se incomoda em ser copiado, pare agora o que você está fazendo e volte para a vida oculta dos bastidores, para o empreendimento silencioso ou então para a CLT. Não estou defendendo plágio, mas te mostrando a realidade de como é ter uma mente que pensa e cria em anos onde a intelectualidade está sendo pautada em ChatGPT e isso ainda vai piorar muito. Nós estamos enfrentando hoje um aumento do emburrecimento coletivo e crescimento da ansiedade que está dizimando a singularidade e criatividade de quem navega na internet ou produz conteúdo para ela. E isso é um baita problema para quem tem propriedade no que ensina e não é refém de IA, porque quando a inteligência artificial não é capaz de suprir o vácuo de conhecimento, os viciados se tornam copiadores dos inteligentes e dos qualificados. Só que quando esses cérebros inteligentes se ofendem e se cansam de serem copiados, passam a evitar holofotes por medo de ter as suas criações roubadas e deixam o palco vazio. E adivinha quem sobe quando ele se ausenta? Os mentirosos, os plagiadores, superficiais, inseguros sobre a sua capacidade a tal ponto que precisa modelar outra pessoa para pegar carona no sucesso. O mercado não está em sua maioria formado por pessoas golpistas por culpa do mau caráter de quem copia, mas porque os bons se esconderam e agora a audiência não tem uma referência de quem é bem qualificado no que faz. E na falta de opções, adivinha quem eles escolhem para comprar? Daqueles que dão as caras na internet, os que treinam o discurso, mas não sabem explicar o que ensinam ou o que fazem.
Ao longo dos anos, eu vi esse movimento acontecendo de novo e de novo com quem começava a se destacar. Teve o caso do empresário da área da saúde mental com quem eu trabalhei, onde nós identificamos dentro da equipe alguns informantes que levavam dados internos e estratégias para um concorrente. Esse concorrente modelou desde landing pages, ações e vendas, produtos e até começou a frequentar eventos de Alphaville, aonde esse empresário costumava estar. E tudo para não ficar para trás. E se isso ainda não aconteceu com você, em breve vai acontecer. As pessoas, pelo desejo de crescer a qualquer custo, vão seguir cada passo seu, mesmo que esse passo não faça sentido com o que elas querem para si. E aí vem a pergunta: por que as pessoas te copiam quando você faz um trabalho bem feito? Existe uma explicação neurológica para isso. O cérebro humano funciona por reconhecimento de padrões, associação de memórias e leitura social. Quando alguém cresce, ganha espaço ou reconhecimento, o observador, já tomado por insegurança, ansiedade de crescer e medo de julgamento, não pensa conscientemente e de forma racional, mas faz uma leitura automática onde ele realiza uma comparação social medindo onde ele está nessa hierarquia de dominância, o que tem e o que falta para ele, interpreta o avanço do outro como ameaça de exclusão, o que ativa o instinto de sobrevivência pensando: se eu não evoluir como ele, não vou sobreviver nesse ambiente. Um gatilho para o famoso FOMO, Fear of Missing Out, podendo despertar ansiedade pelo receio de um futuro negativo. E como fuga dessa emoção, então o cérebro busca por atalhos não só para economizar energia, mas também para evitar o esforço e risco, onde copiar quem já conseguiu tem uma chance menor de dar errado do que olhar para dentro e descobrir por conta própria o que funciona. Ou seja, para os copiadores é preferível modelar comportamentos já validados, mesmo que sejam incoerentes aos seus princípios, do que construir algo do zero correndo o risco de não só falhar, mas ser julgado e isolado da sociedade. Isso significa que quem não falava palavrão começa a falar. Quem não era duro com as palavras começa a ser. O ateu vira católico. O sem posicionamento político, do dia para a noite, começa a falar sobre partidos. Os emocionais viram racionais. Os que zombavam de alguma conduta começam a agir da mesma forma. Porque no fundo eles não querem só o que você tem, eles querem viver os seus resultados replicando a sua vida sem atravessar o processo de autoconstrução, de dor e de amadurecimento interno que você vivenciou. No entanto, copiar é se autodestruir. Porque ao imitar, a pessoa instala um conflito interno na sua mente ao tentar sustentar uma identidade que não é compatível ao seu modus operandi. E para continuar a performar, ela precisa de mais informações, o que reflete em uma ocupação de espaço mental. O resultado se torna tensão, cansaço por excesso de informações, comparação constante, medo de ser desmascarado e muitas vezes travas em aparecer nas redes sociais por desequilíbrios psicológicos. O cérebro é um órgão transparente. Finja ser outra pessoa para tentar vender mais e ele fará de tudo para colocar a sua mentira abaixo através de alguns sintomas. A ansiedade de fazer um pitch de vendas, por exemplo, a hesitação ao explicar um produto, o pânico de ligar a câmera para gravar alguma coisa, a fobia de precisar socializar, mas não conseguir pelo medo de ser reconhecido como fraude, a exaustão por ter um cérebro que precisa administrar duas personalidades e pensar em cada conduta, ou então a crise existencial, onde a mente perde a noção de quem é de verdade e do que gosta realmente. Essa tensão ao longo do tempo pode se desenvolver em sobrecarga cognitiva, crise de ansiedade, pânico e até depressão. O copiador pode até crescer, mas não por muito tempo, porque a própria mente não vai aguentar sustentar o que nós chamamos de masking, simular comportamentos para se adaptar ao ambiente, onde ele vai acabar no divã de um psiquiatra consumindo remédios diários para ele continuar funcionando e produtivo. Reproduzir nunca é um bom jogo no longo prazo, porque para sustentar o crescimento vai custar sua sanidade e se torna pior se realmente conseguir algum sucesso, porque a pressão social de continuar performando, no fim das contas, acaba se tornando insuportável. Então, como identificar um empresário ou mentor que é plagiador de outros profissionais na internet? Como eu vou reconhecer alguém que não tem propriedade naquilo que ensina? Primeiro,
ele não vai sustentar a profundidade de conteúdo. Você vai ver essa pessoa dizendo coisas como: eu vou explicar superficialmente para ser mais didático, mas na verdade é uma manobra evasiva para evitar a complexidade de um assunto que ele não domina. Segundo, ele vai mudar constantemente. Você vai ver ele sendo um camaleão, onde a cada dia surge uma nova personalidade, uma nova narrativa, um conteúdo com linguagem completamente diferente, um design que não se encaixa ao que ele dizia acreditar. O que diz hoje será esquecido e refutado amanhã. Porque essa pessoa vive uma constante crise existencial, onde a melhor fuga é navegar no sucesso de outro para não deixar a peteca do seu negócio cair. Terceiro, ele estará doente com frequência. Fingir ser quem não é exige altos níveis de energia do cérebro, provocando desgaste, já que esse cérebro precisa alternar entre ser ele e ser outra pessoa. E em meio a isso, ele vai criar argumentos nocivos e autossabotagens para que o seu dono se liberte da tarefa que está sobrecarregando. Com o tempo, você vai notar esse dono se ausentando por crise de ansiedade, exaustão, dores de cabeça, crise de pânico, depressão. Isso porque o cérebro só tolera verdades e não há como mentir para um órgão que sabe tudo a seu respeito, inclusive sabe como te fazer parar. E quarto, ele terá uma pretensão a sempre desmerecer outros profissionais, principalmente aquele de quem ele copia, como um ato falho para gerar afastamento das pessoas por conta da sua insegurança. Copiadores, eles têm medo de serem descobertos, vivendo uma constante síndrome do impostor, já que dentro das suas cabeças seus cérebros estarão lembrando da mentira que contam para si próprios, os rotulando como fraudes todos os dias. É por isso que vão sempre performar estar acima de outros do mercado, muitas vezes usando termos como gurus para os seus concorrentes, sendo eles próprios parte desse grupo. Por isso, se você tem um negócio, estudou para um caramba para estar onde você está hoje e está sendo copiado, tu precisa guardar o ego no bolso e continuar dando as caras na internet, porque você carrega o potencial de proporcionar um futuro melhor ao mercado. Quem faz o mercado avançar é quem pensa, e se os que pensam não estão aqui, então o que será da sociedade e do próprio empreendedorismo se boa parte das pessoas tem mais enganadores, jogadores de bet e influenciadores rebolando TikTok, passando nas suas telas, do que mentes como a sua, compartilhando aquilo que vale a pena? O que será do futuro se a referência de sucesso é mentir, distorcer, copiar outros, do que estudar de verdade? Se você deixar o palco, os ruins vão assumir o seu lugar, influenciando quem está do outro lado da tela a entregar o discernimento em troca de likes, mentir para conseguir vender, expor o seu corpo e até a sua vida para faturar e acreditar que esse é o único caminho para prosperar. A sua ausência significa o aumento da superficialidade e a queda do mercado. Então, se você está cogitando fugir para sua Batcaverna para proteger a sua propriedade intelectual, pense novamente, porque agora o futuro pode até ser insignificante, até que o golpe de pessoas mal intencionadas comprometam a esperança e segurança da sua família ou de um filho seu. E quando se tornar pessoal, aí pode ser tarde demais.